Olá família, tudo bom? Espero que estejam todos bem, né? Essa manhã tão bonita de quinta-feira, dia consagrado à adoração ao Santíssimo Sacramento. Já passei lá na capela, já expus, na verdade, o Santíssimo Sacramento para adoração. Muitos irmãos passando já nessa manhã na igreja. Muito bom, né? Que a gente possa ter essa oportunidade de adorar o Senhor Eucarístico. Nono dia da nossa novena, em preparação ao Sagrado Coração de Jesus. Confesso que para mim, eu estou até um pouco assim triste que está acabando, porque foi um verdadeiro retiro espiritual. Nesse tempo, né, que a gente está vivendo, poder meditar o amor de Deus, poder falar sobre a misericórdia do coração de Jesus é algo renovador, que restaura as nossas forças. Eu sei que nesse tempo tão difícil, muitos de nós estão cansados e as dificuldades que parecem enormes cada dia mais, né? Muitas vezes elas podem nos abater, elas podem até fazer com que nós nos sintamos cansados, né? Cansados. Falava com o irmão, partilhava com um amigo agora há pouco, ele me dizia, padre, tem que matar um leão por dia. E eu falava, realmente, o bicho é grande, é normal que a gente canse. Matar um leão por dia não é fácil. A gente tem que estar no dia a dia ali, todos os afazeres, são pais de família, são mães de família, são trabalhadores, são pessoas que têm que gerenciar os seus negócios, são pessoas que têm ali que lutar para manter os seus empregos, são pessoas que estão desempregadas, são pessoas que estão passando por inúmeras dificuldades, por inúmeros desafios e ainda o tempo todo cercados pelo medo da doença, da enfermidade, as incertezas que a gente vive na nossa nação, tanto economicamente, politicamente, e isso tudo agravado pela pandemia, é normal que a gente se sinta cansado. Só que a gente tem sempre que aprender com a igreja que em 2000 anos de história soube esperar no Senhor, confiar no Senhor. Eu até partilhei com alguns pelo WhatsApp uma passagem da Carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, os versículos 6 e 8, 6 e 7, perdão. Partilhei agora de manhã e leio aqui, para caso alguém não tenha meditado ainda. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. É isso que a gente precisa compreender. Colocar em Deus as nossas preocupações, por meio das nossas orações, das nossas súplicas, mas em ação de graças. Ou seja, o que São Paulo está nos ensinando? Orar, pedir, com certeza, mas orar, agradecer, orar, louvar também. Que a nossa oração não seja apenas um pedido desesperado. Se a gente passar por um momento de desespero, não tem problema. A gente caído mesmo do chão, a gente pode dizer como Pedro disse naquela passagem da barca, onde eles pensaram que Jesus era um fantasma, ele falou, Senhor, se é tu mesmo, permita que eu vá aí caminhando sobre as águas. E quando Pedro vai caminhando sobre as águas, vem o vento, Pedro fica com medo e começa a afundar. Pedro afundando, ele diz, Senhor, me salva. Ele lança esse grito, Senhor, me salva. E o Senhor estende a mão e segura ele pela mão. Às vezes é isso que eu preciso fazer. Às vezes eu preciso perceber que eu estou afundando, seja no pecado, seja nas dificuldades, seja no medo, seja na angústia, seja na depressão, seja nessas inseguranças, repito, que nos cercam. E o que a gente faz? Senhor, me salva. E estende a mão para Jesus, na confiança de que a mão dele virá de volta. Estende as mãos para o Senhor, na certeza de que a mão dele vai estar segurando a sua. É isso que a gente precisa. E São Paulo aqui continua, né? E a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Às vezes, nossa cabeça, nosso coração está atribulado. Por quê?
porque a gente está olhando apenas ali, fixando o nosso olhar no problema, enquanto a gente devia fixar o nosso olhar como Pedro, que naquele momento afundando, olha para Jesus e diz: Senhor, me salva. E aí a paz de Deus que supera todo o entendimento, que supera todo esse momento que a gente está passando. A paz de Deus que é muito maior do que a nossa compreensão, que muitas vezes, repito, só vê o tempo presente, a gente só consegue fixar o nosso olhar para o presente. Vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos. Nossos corações, ou seja, nossos sentimentos e os nossos pensamentos vão buscar conforto em Deus. Por isso que eu disse que esse momento aqui tem sido para mim um verdadeiro momento de retiro, né? Eu me sinto como eu estivesse fazendo um verdadeiro retiro espiritual junto com vocês, porque a gente para, né? Às vezes é isso que nos falta. No tempo presente, as dificuldades fazem com que a nossa cabeça assim, fique muito fixada nas dificuldades. E o medo. Lembra que ontem no texto da misericórdia, a gente rezou sobre isso, né? O amor de Deus vence o temor. O amor de Deus vence o medo. O amor vence o medo. O amor vence o medo. É isso que a gente precisa, né? Meditar no amor do coração de Jesus para vencer o medo. Porque quanta coisa boa está acontecendo? Sim, muita coisa ruim está acontecendo, mas muita coisa boa. Ah, padre, mas tiveram tantas mortes. Mas quantas pessoas curadas? E, claro, a mídia não fala sobre isso. A mídia ela só quer nos massificar com o mal. Eu até compreendo parte da mídia, parte de alguns, muito poucos políticos que ficam falando com isso, porque talvez tenham uma preocupação. Porque realmente a gente tem que se cuidar, não pode se expor, a gente precisa usar máscara, a gente precisa melhorar os nossos hábitos de higiene, a gente precisa evitar ficar andando na rua à toa. Se eu não posso ir para a igreja, por que eu posso ir para o shopping? O que tem tão importante no shopping assim? Se eu não posso vir para a igreja, o que tem de tão importante na rua para me atrair? Claro, não um mercado, uma farmácia, mas outras coisas podem esperar. Podem esperar. Claro, você pode sair fora, mas com prudência, né? Se todo mundo fizesse aquilo que é o necessário, extremamente necessário, é o necessário para eu viver, para eu fazer. Hoje eu preciso ir na rua para isso. Preciso ir num banco? Preciso, eu tive que ir várias vezes. Mas precisava, não fui lá apenas passear. Então, por isso que eu digo, voltando ao que eu estou falando, tem parte da mídia que eu até quero acreditar que tem a intenção de nos deixar em casa para o nosso bem, mas ao mesmo tempo tem parte da mídia que só quer jogar no nosso coração medo e terror. Porque, infelizmente, esses grupos, né, eles estão a serviço do inimigo. Não tem como dizer. Não é, rapaz, isso é teoria da conspiração. Não é. Infelizmente não é. Queria eu que fosse. Queria eu que fosse uma mera conjectura, fosse apenas uma imaginação nossa, mas não é. Infelizmente, há uma engrenagem demoníaca que rege o mundo, rege as coisas do mundo. Nós cristãos, por outro lado, temos a Deus. Esperamos no Senhor. Colocamos a nossa confiança em Deus. Repito, por mais que a gente esteja sendo massificado o tempo todo por notícias ruins, muita coisa boa está acontecendo. Lembra? É aquilo que eu falo sobre a visão de perspectiva. As expectativas do mundo são muito negativas. Se depender das expectativas da mídia, a gente nunca mais vai reabrir nada. A gente nunca mais vai voltar. A gente vai ficar o resto da vida em quarentena. Parece que é isso que eles querem. Eles querem nos aprisionar e nos afastar. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como cristão, tem que lançar um olhar de perspectiva e olhar ao nosso redor e ver o que é bom, o que não é bom. O que é bom, eu aproveito. O que não é bom, eu deixo para lá. Por exemplo, hoje eu partilhava com um amigo e ele falava: padre, olha, tem coisa boa nessa pandemia. Por exemplo, ele dizia
que ele, ficando em casa, ele pôde olhar para a vida, por exemplo, a rotina da esposa dele, dona de casa, de mãe. Ele pôde apreciar aquilo com um novo olhar, valorizar mais aquilo. Ela também, por causa dessa questão do home office, né? Ela pôde ver o trabalho dele, ver a dedicação dele. Olha como é que é bonito. Porque muitas vezes o que falta é o meu coração se abrir ao outro. As necessidades do outro, os problemas do outro. Todos nós temos dificuldades, mas a gente às vezes esquece que a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar de caridade, esse olhar de misericórdia, que é o que o coração de Jesus está o tempo todo nos propondo. Porque a espiritualidade do coração de Jesus é a espiritualidade de um Deus que é só amor e que está o tempo todo nos olhando com amor, mas que ao mesmo tempo nos percebe fechados. Fechados a Ele, fechados ao outro, fechados ao próximo. Então, assim, eu vou falar ali rapidamente sobre as 12 promessas, mas eu queria aproveitar, né, fazer essa partilha com vocês sobre esse momento, né? Espera. Essa passagem que eu falei, se quiser ler depois com calma, quem não recebeu pelo zap, a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vou até ler de novo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. Agradeça. Peça, mas agradeça. E a paz de Deus, que supera todo o entendimento, tudo isso que a gente está vendo, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. A gente precisa, como diz na 1 Pedro, lançar sobre o Senhor. Essa é uma outra passagem, 1 Pedro, lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Isso é muito importante que a gente aprenda, né? Às vezes a gente esquece isso e aí sim, né? A gente tem falado essa semana toda sobre isso. Se você tira Deus da história, o que sobra é um grande desespero, né? E pobre das almas sem Deus, porque são almas desesperadas. Isso não pode acontecer conosco. A gente precisa ter um olhar renovado, um olhar de esperança. A gente precisa ter esse olhar de esperança. Tá bom, família? E pegando aqui o manual do Sagrado Coração de Jesus, que todos os membros do apostolado têm, vou ler de novo para você aqui, ó, as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, feitas em favor dos seus devotos, a Santa Margarida Maria. Primeiro, darei aos meus devotos as graças necessárias para cumprirem os seus deveres de Estado. A gente falou sobre isso, lembra? Você, devoto do coração de Jesus, precisa acreditar que tudo o que Deus espera de você, Ele te deu as graças necessárias para executar. Não duvide disso. Principalmente a maior graça que Deus deseja de todos, a santidade. Você tem o dom da santidade e as graças necessárias para chegar a essa santidade. Só que lembre-se, a santidade não é apenas um estado de uma pureza moral. A santidade é, antes de tudo, uma pureza de coração, uma verdade de coração. É ser verdadeiramente humano, plenamente humano. Ser humano não nos padrões de perfeição apenas moral que muitas vezes a gente coloca, porque tem gente que é moralmente irrepreensível, mas não tem caridade, não tem misericórdia. Tem gente que faz orações belíssimas, com palavras multiplicadas, com louvores elaboradíssimos, mas que não tem a capacidade de olhar para o outro com misericórdia. Então esse não é devoto do coração de Jesus. Farei reinar a paz nas famílias, é o que nós todos queremos, e é isso que eu estava falando. A paz na família, ela também começa quando o marido olha para a esposa e vê as suas necessidades. E olha para ela e percebe que ela não é uma máquina para produzir, para fazer, mas ela é um ser humano, que ela é a carne dele e ela precisa da ajuda dele. Quando a esposa olha para o marido e também percebe que para além da aparência, que às vezes muda, né? A gente envelhece, a gente engorda, a gente
fica mais cansado, fica mais emborrado, mas que ali tem aquele mesmo homem que um dia ela se apaixonou. Está ali, pode não parecer mais, né? Pode ter perdido o cabelo, pode ter acontecido um monte de coisas, mas está ali. Então, essa é um caminho de paz também. Quando a gente, abrindo o nosso coração, a gente tem um olhar novo sobre aquela pessoa que às vezes está do nosso lado há 20, 30 anos. Eu os consolarei em todas as suas aflições. É o que a carta de São Paulo aos Filipenses fala, né? Não vos preocupeis com coisa alguma. Aí você fala assim, como não me preocupar? Porque o nome já está dizendo preocupar. É se ocupar antecipadamente. Você precisa se ocupar das coisas. Se ocupar daquilo que é necessário. Eu tenho que fazer isso? É minha obrigação? Eu vou me ocupar daquilo. Eu tenho que executar tal coisa, eu vou me ocupar disso. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que dar atenção à minha esposa, ao meu marido, ao meu pai, à minha mãe. Eu vou me ocupar disso. Agora, o que são as preocupações? São aquelas pré-ocupações, aquelas coisas que eu devia deixar na confiança de Deus. Ele vai cuidar. Eu vou providenciar hoje, eu trabalho hoje. E se eu trabalhar hoje, se eu me esforçar hoje, se eu for bom hoje, se eu tiver caridade hoje, eu tenho que confiar que amanhã, as ocupações de amanhã estão sendo guardadas por Deus. Agora, se eu ficar me preocupando com tudo, ou seja, às vezes eu vou deixar a ocupação de hoje tentando antecipar a ocupação de amanhã, ou seja, a preocupação. Espero que vocês tenham entendido, eu sei que entenderam. E por que isso? Porque isso é que nos causa aflição. Isso que é a verdadeira aflição de uma alma. Serei o seu refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na hora da morte. Um coração consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Um coração que vive no mundo esse amor misericordioso pode ter a confiança que no momento final, na batalha final, naquele último momento onde a nossa alma estiver sendo ali, porque, acredite, o demônio ele vai disputar com Deus a nossa alma até o final. Naquele momento final, você tem que acreditar que o coração de Jesus vai ser aquele que vai lhe resgatar, seja qual for a situação que você tenha passado durante a vida. Derramarei abundantes bênçãos sobre os seus empreendimentos. Volta ao que eu falei das ocupações, né? Eu me ocupo hoje com caridade, eu me ocupo hoje em fazer o bem. E nas ocupações que me são necessárias, eu preciso acreditar que com isso as bênçãos de Deus estarão sendo ali derramadas sobre todos os meus empreendimentos. Padre, sobretudo, até o seu negócio. Se você tem um negócio, se você tem um emprego, se você investe lá o seu trabalho em alguma coisa e você faz disso também meio de caridade, de bem, de santificação, você precisa confiar em Deus que Ele vai providenciar o necessário para que esses empreendimentos sejam para o seu bem e da sua família. Claro, as dificuldades vão se abater sobre nós, mas a gente precisa confiar. Os pecadores acharão em meu coração a fonte, o oceano infinito de misericórdia. Isso não há dúvida nenhuma. A gente precisa aprender. O pecado não tem a palavra final. O pecado não nos define. Padre, mas eu pequei gravemente, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas nunca se esqueça, o pecado não me define. O que me define é o meu batismo. E com o meu batismo eu me tornei filho de Deus. É isso que me define. Não há pecado sem perdão, como também não há santo sem pecado. Todos os santos tiveram seus pecados, mas conseguiram o perdão de Deus. E quando nós vivemos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, principalmente das 9 primeiras sextas-feiras, quando temos a imagem do coração de Jesus dentro do nosso lar, entronizada, a gente precisa acreditar que no nosso momento de aflição, de dificuldade, nos nossos pecados, a gente encontra no coração de Jesus esse abismo. Fala abismo por quê? Porque é imenso, não tem fim. É um mar, é um oceano de misericórdia.
As almas tíbias, ou seja, as almas fracas, se tornarão fervorosas. Claro que o amor aquece. Quem já não foi tímido quando jovem, mas tomou coragem porque estava apaixonado? Não é verdade? Quem já não foi aquela pessoa tímida, mas tomou coragem de ir lá? E hoje está casado aí feliz. Provavelmente você, né? Provavelmente você. Estava lá tímido, com medo, mas tomou coragem. E foi porque o amor, ou seja, o amor afervora o nosso coração, o amor faz arder. É isso que muitas vezes nos falta. Falta a gente ficar apaixonado por Jesus, dessa paixão, permitir que o coração de Jesus, que é fornalha ardente, tem aquele fogo, né, abrasador, ele abrase também o nosso coração. Aí as almas fracas, as almas tíbias, elas conseguem coisas imensas, coisas assim surpreendentes. As almas fervorosas vão se elevar rapidamente a uma grande perfeição. Da mesma forma com que, pela devoção do coração de Jesus, as almas fraquinhas ficam fortes, corajosas, fervorosas, as almas que já são fervorosas vão alcançar a perfeição do amor e da caridade. Abençoarei a casa em que se achar exposta e venerada a imagem do meu coração. Se você tem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, amanhã na missa eu vou fazer a bênção de entronização, para que você entronize. Se você não entronizou ainda, que você entronize a bênção, a imagem do Coração de Jesus. Em toda casa cristã, toda casa de um bom católico, não pode faltar um crucifixo, uma imagem da Virgem Maria e uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Se puder, né, até uma imagem da Sagrada Família também é bom. Porque se não tiver imagem de Nossa Senhora, mas tiver imagem da Sagrada Família, já está bom, porque aí tem Maria e José ali, além do menino Jesus. Mas nunca se esqueça disso. Então, quem puder fazer a entronização da imagem do Coração de Jesus, faça. Faça, que só vai trazer bênção para sua casa. Quantas vezes você vai passar ali pelaquela imagem, seu coração vai estar cansado, vai estar atribulado, e você vai retomar ânimo. Darei aos sacerdotes, essa é para mim, o dom de tocar os corações mais endurecidos. Rezem para que eu consiga chegar às almas cansadas, aos corações fracos, aos corações endurecidos, com o amor de Deus. Não com minhas palavras, mas com a graça de Deus, com o amor e principalmente com a misericórdia do Senhor. Esse é o caminho para os corações, é a misericórdia. As pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes escritos para sempre no meu coração e jamais serão apagados. Gente, quem não quer isso? A pessoa, seu nome escrito no coração de Jesus. É a certeza do céu, né? A certeza do céu. O amor todo-poderoso do meu coração concederá a graça da perseverança final a todos os que comungarem na primeira sexta-feira do mês, por 9 meses seguidos. Essa é a devoção, né, que a gente pratica, por isso que a gente não está tendo, por causa dessa pandemia, né, mas você comunga espiritualmente também. Toda primeira sexta-feira do mês, do ano inteiro, ela é dedicada à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Tá bom, família? Vamos rezar a novena, né? Pra gente já... Desculpa, o padre se alongou um pouquinho, mas é porque, repito, é tão bom estar rezando aqui com vocês que eu acabo, né? Eu acabo ficando um pouquinho animado. Não dava vontade de parar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Meditação. Coração de Jesus, fiel para todas as criaturas. Quantas vezes, depois de termos prometido ser inteiramente vossos, nós os negamos. Reconhecemos nossa ingratidão e queremos nos converter sinceramente. Aquecei nossos corações no fogo do mesmo amor que abrasa o vosso coração. Amém.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, fazei que vos amemos cada vez mais. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, que no coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados, nos concedeis os infinitos tesouros de amor, fazei que lhe ofereçamos uma justa reparação, consagrando-lhe toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção e a paz, a proteção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi maravilhoso passar esses 9 dias com vocês. Até mais tarde, até a Santa Missa às 19 horas. Um beijo a todos.